Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui na MBC. É sempre assim, todas as quartas-feiras o Dr. Chival faz aqui uma análise jurídico-econômica daquilo que são os temas importantes, com especial enfoque para questões ligadas ao ambiente de negócio, mas sem descurar, obviamente, questões de justiça do nosso dia-a-dia. E para começarmos, Dr. Chival, antes de avançarmos para os nossos dois temas da semana, na semana passada não foi possível falar dessa questão do assassinato do bispo de Quelimane, mas sobretudo também o clamor da sociedade em relação a esta banalização, digamos assim, da morte e as suspeitas que recaem desta vez. Sempre estamos habituados àquela ideia que não, as mortes aqui estão ligadas ao poder político, mas parece que desta vez o próprio clero também parece estar envolvido neste ato macabro. Que relações podemos trazer dessa situação? Bom, boa noite. Eu creio que é com alguma tristeza, de facto, que devemos falar da morte do bispo, sobretudo porque depois da renúncia ou resignação do Dom Dalazoana, acho que é isso o nome, o bispo da Beira, praticamente este Dom Osório também foi colocado como quase que interinamente a gerir, a administrar a Arquidiocese da Beira. Portanto, era de esperar que mais dia menos dia talvez ele fosse transferido para Beira mesmo, porque Quelimane é uma coisa, Beira é outra. Infelizmente somos escolhidos com esta morte, a notícia da morte bárbara. Não cabe na cabeça de ninguém. Primeiro que numa residência episcopal entre a AK-47 e a AK-47 é arma de guerra. Não é possível haver disparos, ainda que haja silenciador, e podemos isso numa outra ocasião. Portanto, em condições normais, haver disparos de uma AK-47 sem que haja barulho. Quer dizer, não é. Quem conhece a residência do bispo em Quelimane sabe que é uma zona nobre, primeiro. Diríamos que é a zona onde vive a nata das pessoas, é muito bem guarnecida, e portanto não faz sentido que assim fosse. Portanto, é de lamentar que de facto um bispo seja morto daquela maneira e, sobretudo, considerando aquilo que são as avaliações preliminares que o CERNIC traz sobre um possível envolvimento de alguns párocos, portanto, com ele viviam, é difícil conceber que alguém entre numa residência daquelas sem ser visto, efetue disparos, saia. Portanto, se me disserem que colocaram um silenciador na arma, já não se diz relativamente aos próprios gritos do bispo. Portanto, não parece que fosse um tiro. E consta que ali tinham padres. Havia padres que ali estavam. Aquela residência, todos nós sabemos que não é só o bispo que ali vive. Portanto, tem outros. São quartos. Aqui são palácios com quartos e vivem. Portanto, alguém devia ter ouvido o grito para, enfim, pelo menos alertar o guarda, tanto quando sabe também estava embriagado. Portanto, não se concebe que um guarda... É uma conjugação de fatores muito estranhos. Muito estranha, que leva a que, de facto, seja compreensível que se avance com essa teoria que se avança agora do envolvimento deste padre e de outros. Portanto, chama-nos também a atenção a mensagem emotiva da senhora Judite Mussácula, que, bem, tanto quanto sabemos, foi secretária de Estado na Zambésia, na província de Maputo, e com um tom mesmo, não diria tribal, mas um tom de pertença. Ela fez um discurso altamente carregado de emoção, que qualquer um que estava ali, Presidente da República e qualquer outro altos dignitários que lá estiveram, receberam aquilo como fosse um soco no estômago. Agora, uma coisa que nós temos que começar a pensar como moçambicanos é não nos envolvermos muito na justiça popular, a justiça do senso comum. Portanto, qualquer crime que ocorre neste país é envolvimento do poder político, do governo ou do partido que está no governo. Quer dizer, parece que este governo não é constituído de seres que não sejam seres humanos, como se a principal atividade fosse eliminar a vida dos outros. Não parece que seja. Ainda bem que houve esta reação rápida, e nós temos também
aprender a esperar. Tá? Não podemos a usar muito achismos sobre situações desta natureza. Portanto, lamentamos efetivamente a morte de um bispo, como devemos lamentar a morte de qualquer moçambicano, mas sobretudo nas condições em que esta morte ocorre, quando sabemos que se espera de um bispo, de um pastor, de um padre, comportamentos que, enfim, possam orgulhar a sociedade, não comportamentos desta natureza. Portanto, é de se lamentar que assim seja, e remete-nos um pouco a uma reflexão profunda sobre o papel que a Igreja no todo, a religião, tem estado a desempenhar neste país. E é importante que haja, ao nível do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, uma análise profunda sobre o que tem sido o papel das igrejas neste momento. Quer dizer, se não é um padre que manda matar um bispo, são os tais profetas, apóstolos da prosperidade, da jactância, de atos imorais. Quer dizer, como é que um pastor aparece em plena missa a dizer que para poder fazer adivinhações proféticas, alguém era preciso que ele removesse o vestuário? Quer dizer, essas coisas todas têm que nos levar a refletir sobre qual é o papel que as congregações religiosas têm estado a desempenhar na nossa sociedade. E é importante também nós podermos, enfim, apertar mais os critérios da constituição de igrejas. Tem que haver... Os angolanos, é verdade, tentaram fazer isso sem que fosse com algum sucesso, porque mesmo em Angola continuamos a ter os problemas que temos aqui, a emergência dos profetas, dos apóstolos, de uma série de qualificativos que existem para essas pessoas que andam, enfim... Isto não é a pulular nas televisões, a cena levados a sério, em horário nobres nas televisões, a coisa é muito mais profunda do que isso. O mais triste é quando o poder político dá vazão a este tipo de alguns dirigentes são também... Alguns dirigentes vemos a rebolarem em algumas capelas, quer dizer, também é preciso haver algum peso nessas questões todas. Portanto, não podemos pensar que vamos combater este mal, vamos disciplinar a atividade, quando os próprios dirigentes sabemos que andam aí a rebolar em nome de certas manifestações mágico-religiosas que não podemos ter. De qualquer modo, a mensagem central é o papel que a Igreja tem hoje e o que o Estado faz para disciplinar a atividade dessas. Não podemos pensar que isto é uma selva onde cada um faz o que quer. Aliás, as próprias escrituras bíblicas dizem que, em Romanos 12, que as instituições religiosas, os próprios membros dessas confissões religiosas, têm que se submeter às normas que a autoridade estadual determina. Portanto, é importante, significa que há um espaço para o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos disciplinar e de forma efetiva o papel e a atuação dessas confissões. Dr. Chivar, saímos da investigação criminal para a reflexão sobre a justiça. Teve lugar também nesta semana passada, um grande congresso aqui sobre justiça no quadro do diálogo político inclusivo. Qual que impressão ficou com relação a algumas das ideias que foram ali lançadas, sobretudo a ideia do próprio Procurador-Geral da República, que trouxe uma ideia no sentido de reforçar cada vez mais a independência e as garantias do Procurador-Geral? Por exemplo, diz que, quem sabe, se calhar podíamos equiparar o modelo de nomeação do Procurador ao mesmo modelo dos presidentes dos tribunais superiores, em que há uma nomeação presidencial, depois há uma audição parlamentar que é seguida por uma ratificação. Fala, por exemplo, da necessidade de suprimir a disposição legal que prevê que o presidente pode exonerar ou demitir o procurador a todo tempo. Qual a análise que faz com relação a essas ideias que são vistas? Ele tratou de dizer que não é para ele, as ideias não é por causa dele, mas é numa perspectiva futura no quadro dessa revisão constitucional que aí vem. Ainda bem que o Procurador-Geral, fico feliz que o Procurador-Geral se preocupe com questões ligadas a esta independência. Portanto, isto o Dr. Chivar tem estado aqui, é um bom sinal. Atacaram muito a questão da independência. Há dias eu disse que tínhamos um problema gravíssimo em que quase que a Procuradoria mandava nos tribunais. Portanto, se o Procurador está preocupado com isso, para mim, recebo com muito agrado, mas creio que a reflexão não tem que parar apenas aí. Embora haja vozes que dizem que a Procuradoria-Geral da República tem que ser vista como um braço do poder político, da administração pública,
como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se diz que o Procurador-Geral é o chefe do Departamento de Justiça. Portanto, é visto como a extensão do poder político-administrativo. Portanto, há quem pense assim, há quem acha que tem que ser o contrário, mas, de qualquer modo, o importante é nós percebermos que, mais do que haver normas que determinam que a atuação do procurador tem que ser esta ou aquela, ou tem que ser independente, o principal capital de independência dos operadores do judiciário está nos juízes, está nos procuradores. Portanto, eles próprios é que têm que se impor do ponto de vista de independência. Agora, o grande problema que nós vemos é que, infelizmente, por conta das nossas próprias insuficiências, por conta da nossa própria fome e pobreza, estes magistrados deixam-se levar na ânsia de alcançarem posições de direção e chefia. Esse aqui é o grande problema. Hoje em dia, se um juiz, por exemplo, receber uma chamada imaginemos, do Presidente do Tribunal Supremo, não é? Para tratar, embora não se diga diretamente, é preciso ter atenção a este processo. Às vezes, a linguagem é essa. Veja o que faz. Veja o que faz neste processo, tenha um pouco de atenção neste processo. Este juiz, infelizmente, está talhado a obedecer ou agir no sentido em que lhe é pedido. Por quê? Porque sabe que se amanhã, quando se procurar nomear juízes presidentes de algum tribunal ou secção, ele não quer estar fora deste escrutínio. Não é? Eu tenho alguns amigos, conhecidos amigos, que muitas vezes se opuseram a estes recados, se opuseram à atuação do próprio poder judiciário, não poder político, e em algum momento fizeram uma verdadeira travessia no deserto. Foram humilhados, não é? Por conta disso. Portanto, há essas questões todas, mas o fator... E estes nem por isso deixaram de fazer o que a lei e a sua consciência mandaram. Portanto, isto é importante nós percebermos. É verdade que existe isso, mas a questão essencial é o próprio juiz perceber que a lei me dá a prerrogativa de usar apenas a minha consciência e a própria lei para tomar decisões. Porque, como disse, às vezes reduz-se muito a questão da interferência ao poder político. Então, pensa-se que quando um juiz age de uma outra forma é porque há sempre um problema de interferência política. Não é só isso. Há também ameaças à independência do judiciário por conta do crime organizado, de fatores econômicos. Há grupos econômicos que fazem de tudo para que o juiz possa tomar uma decisão num ou noutro sentido. Portanto, de qualquer modo, é importante, e existem juízes, não podemos aqui misturar alhos e bugalhos, existem procuradores honestos, existem juízes honestos, e é preciso dizer-se isso, que eu sei que mesmo perante essas pressões mantiveram-se firmes. Alguns perderam, como disse, a oportunidade de ser juiz-presidente. Outros eram juiz-presidente, foram simplesmente baixados por conta da integridade, da sua honestidade. Portanto, o mais do que falarmos de normas e estes debates ao nível do nível do Congresso são bem-vindos, mas não são pioneiros. Durante anos, pelo menos eu trabalho no setor já qualquer coisa como 20 anos ou um pouco mais. Todos os anos estamos a ouvir o mesmo tipo de discurso. Portanto, o importante não é fazermos congressos. A Ordem dos Advogados já organizou vários congressos. O problema não está na falta de ideias. Como ficou claro, Moçambique, felizmente, formou quadros capazes de pensar no sistema. E pensam bem. Portanto, todos aqueles que ali estiveram fizeram uma demonstração de que Moçambique tem esse capital, tem essa capacidade de formar quadros capazes de emprestarem o seu conhecimento para a melhoria da atuação do judiciário. Portanto, a questão não está aí. A questão primeiro está em materializar o que se está a dizer em normas, primeiro, mas mais do que materializar o que está em normas, porque as normas também já existem. Falo da independência, por exemplo. Elas existem na Constituição, nas várias leis ordinárias. É importante que o próprio juiz, o próprio procurador, tenha a consciência de que ele tem que agir com esta independência. Não pode continuar a receber recados. Nem que isto significa não ser nomeado juiz-presidente de alguma coisa. Portanto, isto é importante. E, repito, existem muitos juízes, existem muitos procuradores com essas qualidades. Portanto, mãos à obra, é importante. Estamos em sede do processo quase que de refundação do Estado.
por via da atividade da cota. Tanto que estão aí estas ideias para se avançar. Já se fala do Supremo Tribunal Administrativo, não ouvi muito falar do Tribunal de Contas, não ouvi muito falar do Tribunal Constitucional. Parece que isto ainda há alguma razão, mas eu continuo a achar, na cena dessas todas outras, temos que uniformizar é preciso uniformizar, temos que transformar, é preciso criar mais uma oportunidade para o cidadão, mais uma instância em que ele pode, mesmo se conformando com uma determinada decisão, poder, materialmente, requerer a declaração de constitucionalidade. Um tribunal que cura exclusivamente de questões de constitucionais. E isto iria melhorar o nosso próprio sistema constitucional, sistema de justiça, de acesso à justiça constitucional, não nos termos em que está, em que praticamente o cidadão é impedido de ir diretamente ao Tribunal, ao Conselho Constitucional, sendo sempre o Presidente da República, o Procurador-Geral, os deputados, ou juntar as assinaturas, que nem sempre sabemos que seja fácil. Portanto, eu creio que estão criadas as condições e ainda bem que boa parte das ideias que nós debitamos aqui foram repetidas ou tiveram outro tipo de amplificação neste Congresso. Então, estamos felizes por poder perceber que Moçambique tem essa capacidade, mas mais do que isso, repito, é materializar o que está a ser dito em normas, porque de congressos, de palestras, de seminários, estamos todos nós conversados, mas mais do que isso, é importante que os próprios juízes percebam que a lei já lhes dá hoje. Independente, não é uma questão. Para mim, se o Presidente do Tribunal Supremo é nomeado para Presidente da República, isso não é o problema. Esse para mim não é o problema. Eu já tinha avançado uma ideia pioneira que vai no sentido de permitir que, se nós, por exemplo, queremos cortar a interferência política, é simples. Nomeia-se o Procurador-Geral, Procurador ou Presidente do Tribunal Supremo dos Tribunais Superiores. Agora, daí para baixo, os seus pares é que vão se reunir para, por exemplo, nomear ou indicar Presidente de Secção, Juiz-Presidente do Tribunal e por aí em diante. Portanto, se for em termos rotativos, não renováveis, aí ninguém vai, porque o grande problema é mesmo de fome, não é? É chamado de infraestrutura do estômago. A infraestrutura do estômago. Todos nós sabemos que, infelizmente, o estômago não é de silicone, portanto, precisa de alguns elementos para poder manter-se em pé. Exato. Doutor Chival, vamos avançar então para o primeiro tema desta noite. Foi importante manter esses pontos prévios, pelas suas são estruturantes para aquilo que são os últimos debates da nossa praça política e jurídica. Doutor Chival, essa questão do regime cambial tem estado muito em discussão e alguns relatórios, estudos mostram que se resolvermos essa questão, podemos fazer os pérpulos que quisermos para vender Moçambique, como se diz por aí, mas se não existirem instrumentos claros do ponto de vista cambial e também de repatriamento de dividendos, estaremos a escrever na água, como se costuma dizer. Qual é a análise que faz com relação? Há uma notícia, não sei se é verdadeiro, de que está em marcha, hoje foi alterado também o regime cambial por esses dias no Banco de Moçambique. Sim, de qualquer modo, a alteração do regime cambial implicaria também a alteração da lei e do regulamento, portanto a lei 28/2022 e o decreto 56/2023, todos estes, por um lado, da competência da Assembleia da República e do Conselho de Ministros. Embora também haja vários avisos do governador do banco com esta competência de alterar uma e outra questão da sua alçada relativamente ao regime cambial. A verdade é que nós temos estado a assistir e na senda a mensagem importante da agenda governamental, da agenda presidencial, que vai no sentido de falar da independência econômica. Isto é importante e temos que aplaudir por conta disto. De qualquer modo, vemos também uma agenda carregada do chefe de Estado em várias viagens que faz para captar investimentos, convencer investidores, o que é bom. Entretanto, tudo isso pode ser reduzido a zero, como se pode dizer, se nós tivermos dificuldades, se os próprios investidores tiverem dificuldade. Dentre outras questões, estamos a falar dessa questão da influência do regime cambial atual no repatriamento de dividendos e de outro tipo de receitas que podem ter os empresários. Portanto, isto é importante. Ninguém vem investir a Moçambique apenas para beneficiar os moçambicanos. Temos que ter presente isto. Ele quer fazer negócio, mas é preciso que ele possa, de facto, fazer refletir o lucro que tem aqui no país de origem desses fundos que são cá investidos.
esta é uma questão central. Nós podemos dar muitas voltas e os empresários, quer as várias CTAs que temos, portanto, hoje temos a CTA-Mãe, depois temos o Fundec, temos FEDEM, Câmara do Comércio, todas elas, este é um pouco também, é uma crítica que eu posso fazer, portanto, os próprios empresários também não estão unidos para poderem ter uma única frente, para poder, enfim, falar com o governo, com alguma propriedade, e isto leva a que efetivamente haja essa dispersão de plataformas e com isso também a impossibilidade de podermos caminhar como se devia. A verdade é que nós temos um regime cambial fixado, a lei cambial de 28 de 2022 e o respectivo decreto, que a quando da aprovação desses instrumentos, o objetivo central que o Estado definiu foi liberalizar o acesso à moeda estrangeira e facilitar o investimento. Se formos olhar para os estudos preparatórios, para o preâmbulo destes diplomas todos, o objetivo central era esse: liberalizar o acesso à moeda estrangeira e facilitar o investimento. Agora, temos que passados 4 anos, ou 3 anos quase, deste processo todo até hoje, perguntarmos-nos se esses objetivos estão a ser alcançados. A minha resposta é redonda: não. Portanto, infelizmente, apesar de existir esse regime todo, o que nós temos é um processo, ou seja, o efeito é boomerang, ou seja, nós temos um quadro legal que no papel garante essa liberalização e trouxe algumas melhorias, não podemos aqui discutir isso. Entretanto, a lei, a diferença entre o que diz a lei e o que fazem os bancos, e o que podem fazer os bancos, é um fosso muito grande, é uma diferença muito grande e que preocupa qualquer um que investe. Qualquer investidor que nós temos aqui, qualquer empresário que assistimos, sempre se queixa desta questão relativa ao repatriamento dos dividendos. Essa é a questão central. Por exemplo, que melhorias é que o novo regime cambial trouxe, o quadro legal do regime cambial? Primeiro, estabeleceu que as operações cambiais correntes, estamos a falar de quê? De pagamentos, de importações, de repartimento de dividendos, são, em princípio, livres. Ou seja, já não se precisa de dar muito. Se eu quero, por exemplo, importar mercadoria, desde que eu vá ao banco, mostre a fatura enviada e peça para se pagar. Portanto, em princípio, é isto que a lei diz. Portanto, que é só ir ao banco, mostrar a fatura, saber que o fornecedor é estrangeiro e, por via disso, eu preciso de moeda externa para poder proceder àquele pagamento. O mesmo se diz relativamente à importação, a repatriamento de dividendos, desde que eu prove que, efetivamente, tenho determinados lucros que eu tive e, portanto, pretendo repatriar para a casa-mãe. Também criou um mercado cambial mais estruturado, com os bancos autorizados também a atuar como intermediários. Portanto, significa que essas liberalizações lá estão, portanto, que é, do ponto de vista formal, uma evolução muito grande. Agora, isso tudo que foi dado como vantagem tem os seus condicionalismos, tem as suas condições. E quais seriam essas condições? Primeiro, para repatriar os dividendos, é importante que o investidor prove que o seu investimento for registrado na PIEX. É o primeiro aspecto. Portanto, eu, se quero garantir que amanhã possa repatriar os meus dividendos, tenho que me inscrever na PIEX. Antes era a CPI. É a CPI, Centro de Promoção de Investimentos. Portanto, é no fundo isto, né, surgiu da fusão entre o Gazeta e o CPI. Temos aqui a PIEX, que é no fundo também uma forma quase que comumente aceita. Angola tem a IPEX, nós temos a PIEX, portanto, estamos aí muito próximo. Por outro lado, é preciso provar também que pagou impostos. Portanto, eu tenho que, não basta dizer que vou repatriar sem que pague imposto. Mais do que isso, como dizia antes, também é preciso apresentar a documentação que o banco intermediário exigir. E aí onde começa o problema. É que nem todos os bancos têm critérios uniformes. Não é? Os bancos não têm critérios uniformes. Eu posso ir a um banco, vai me pedir uma, no outro banco vai me pedir uma outra coisa. Portanto, aí começa a dança da inconsistência neste processo todo de implementação do regime cambial. Poderia dizer que enfrentamos dois problemas, um de ordem legal e outro de ordem operacional.
do ponto de vista legal, é que, como já dizia no princípio, a lei delega no governador do Banco de Moçambique a determinação de certos critérios. Por isso é que vemos o governador do Banco de Moçambique com algum poder relativamente É muito poder, não é? Tem muito poder. Eu já dizia outro dia que é uma república autônoma. Portanto, neste momento, o governador do Banco de Moçambique nós temos uma espécie de um Luís XIV. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Nem o governo entra. Nem o governo sequer tem capacidade. Portanto, esta é outra questão. Muita gente pode dizer que, mas a maior parte dos bancos também, os governadores são independentes. Mas com essa independência, que no fundo gera ineficiência, já não podemos aplaudir. No caso moçambicano, estes excessivos poderes do governador do Banco de Moçambique têm estado a gerar a ineficiência do próprio sistema. Luís XIV também tinha um conjunto de poderes que a lei lhe conferia, mas gerou inconsistência. Por isso é que os franceses foram, enfim, contra ele. Portanto, o papel que tem o governador do Banco de Moçambique de ir, enfim, atualizando de tempos em tempos as questões do regime cambial, portanto, tem criado este problema. Outra questão é que os bancos, por um lado, por conta durante os últimos 10 anos, o nível de sancionamento dos operadores do sistema financeiro é muito grande. Então, por conta disso, também os bancos têm uma certa aversão ao risco cambial e, quer dizer, não querem amanhã serem tidos por prevaricadores, a eles serem aplicadas multas que depois aparecem de forma pomposa nos jornais. Portanto, às vezes recusam-se mesmo a proceder certas operações ou retardam, justamente para não estar numa situação de ilegalidade. Agora, quais são os constrangimentos que os investidores têm tido neste processo todo? Primeiro, há demoras no processamento das transferências. Isso também já é público, os empresários todos os dias vêm dizer isso, que temos tido dificuldades de ter o pagamento dessas transferências em tempo oportuno. Segundo, esta exigência de documentação excessiva, às vezes redundante. Quer dizer, um documento que eu deixei há uma semana atrás, hoje me vão pedir. Pode não parecer fácil, e aqui, ainda bem que estamos a falar do regime cambial, não apenas na questão relativa a transferências para o exterior, mesmo quando se trata de recebimentos. Eu já vi muita gente, eu próprio já fui vítima disso, ficar meses e meses à espera de uma transferência que é feita pelo estrangeiro estar disponível. E às vezes, quando a gente diz isto a um credor, nem sempre somos vistos como sérios. Mas às vezes é preciso perceber, quem lida com os bancos sabe que efetivamente nós enfrentamos esses problemas todos. Um dia te pedem um documento, amanhã vão te pedir um outro, passado uma semana vão te pedir um documento que já foi dado há tempos atrás. Portanto, essa questão... A questão dos prazos também dos nossos documentos. Depois de pedir esse documento, já está fora do prazo, tem que renovar. Mas eu disse, não, mas olha, o documento que trarei não é diferente deste aqui. Portanto, há essas questões todas dos obstáculos. Portanto, excessiva documentação requerida ou às vezes redundante. Terceiro, há rejeição de transferências sem fundamento. Portanto, a pessoa sabe que, olha, pediu uma transferência para o estrangeiro, um pagamento para o estrangeiro, e vemos ali como rejeitado sem que houvesse fundamentação. Não se diz porque é que tal ocorreu. Quarto, e talvez este é o mais popular, é a falta de divisas no mercado. Podemos apresentar qualquer espécie de justificação que quisermos, ora que os empresários são insolventes, que os bancos não são sérios, o governador do banco pode vir nos dizer o que quiser. A verdade é que no fim do dia, quer se trate de cidadão comum, quer se trate de deputados, quer se trate de juízes, quer se trate de governantes, todos eles reclamam dificuldades de acesso à moeda estrangeira aqui no país. Portanto, este é um problema que ninguém pode ocultar. Quer você seja um baju ou não, a verdade é que, no fim, você pode aparecer hoje aqui a fazer defesas sem sentido às vezes, mas no fim aqui não temos acesso à moeda estrangeira. Esse é que é o verdadeiro problema que ninguém pode trazer. Agora, uma coisa é certa, no circuito formal não existe moeda estrangeira, mas se nós atravessarmos a 25 de setembro para mais ali um pouco no mercado central, há uma disponibilidade fora do comum de moeda externa. Entretanto, se nós usarmos essa moeda, usarmos esse critério, somos sancionados
pelo Banco Moçambique, começam a falar de branqueamento de capitais. Então, está aqui um problema que é feito, que é trazido, que estrangula o nosso ambiente de negócio. Portanto, não é possível fazer negócio nessas situações em que estamos. Portanto, as pessoas perguntam, mas eu, se o banco me rejeitar uma transferência, eu posso queixar ao Banco de Moçambique. Alguns bancos até dizem, vá à vontade, porque sabem que o problema está ali. Portanto, aqui há um problema desse. Nem sempre, para já, os investidores querem perder tempo em ir queixar ao Banco de Moçambique. Portanto, quando se sabe que é público que o problema, o cancro está no Banco de Moçambique, portanto, por conta do que está a ser feito. A verdade é que, quando há por conta de uma recusa, quais são os caminhos que são concedidos ao próprio investidor? Primeiro, é possível reclamar junto do próprio banco, recorrer ao Banco de Moçambique e, nos casos mais gravosos, nós podemos recorrer à via arbitral, se houver uma cláusula de arbitragem nesses contratos, ou então à via judicial. Portanto, é possível isso. As pessoas não podem perder essa oportunidade de usar estas formas todas. Agora, o que é que, em face de tudo isto que nós temos estado aqui a dizer, o que é que podemos fazer, o que é que pode ser feito para melhorar a situação do regime cambial e, obviamente, tornar-se um mecanismo favorável aos investidores? Em primeiro lugar, é preciso que o Banco de Moçambique também publique de forma mais abrangente as suas instruções, porque muitas das vezes o grande problema são as instruções que não estão muito claras, em linguagem acessível também. Portanto, é preciso que as pessoas vão para lá e percebam que não estão a ligar com alguém que conhece linguagem bancária de forma fácil. Outro aspecto que é importante, é preciso definir um prazo legal até o qual deve ser feita uma transferência ou um pagamento no exterior ou transferência de dividendos. Portanto, isso é importante definir, porque não se pode deixar ao critério dos bancos definir por quanto tempo é que isto pode acontecer. Por outro lado, é preciso também estabelecer uma via expedita de reclamação direta. Portanto, não é fácil chegar ao Banco de Moçambique, como todos nós sabemos. Aliás, só para chegar ao Banco de Moçambique, deixar um documento na recepção é um espetáculo de burocracia que nós todos conhecemos. Depois, é importante que se obrigue também os bancos a dar uma resposta por escrito, porque muitas das vezes as rejeições ou os atrasos não são fundamentados nem são explicados. Portanto, é importante que se diga isso. Para finalizar, há avanços da lei, sim, e isto, do ponto de vista formal, nós reconhecemos, mas isso não basta. É importante que haja uma certa previsibilidade, o regime cambial tem que ter essa previsibilidade. As pessoas têm que saber que, quando tiver lucros, podem facilmente repatriá-los, cumprindo, obviamente, as condições que foram feitas, mas mais do que isso é que precisamos ter normas, dirigentes e procedimentos que facilitem o trabalho do investidor e não dificultam, como é o caso que está acontecendo. Exato. Doutor Chivar, vamos avançar então para o nosso intervalo. Na segunda parte, voltamos também para discutir um tema muito importante no mundo dos negócios em Moçambique. A questão da contratação pública e este anúncio do governo da constituição da chamada Central Única de Aquisições do Estado. Então, não sei daí, voltamos em instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição.
Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Na Linha da Frente. Dr. Chuvalo, nosso comentador residente neste espaço. Dr. Chuvalo, a outra questão que mina o ambiente de negócio e as várias CTAs, Chuvalo 2026 diz, tem que ver com essa questão da contratação pública. As adjudicações irregulares, a exclusão de concorrentes, o próprio recurso administrativo, enfim. Muitos empresários queixam-se de que o processo de contratação pública em Moçambique não é transparente. Como é que o empresário pode, digamos assim, proteger-se das UGs desonestas? Depois vamos olhar mais para frente o que acha dessa solução que o governo apresenta de constituir uma central única de aquisições. Bom, ainda bem que pelo menos temos clareza de várias injustiças que são praticadas neste processo de contratação pública. Primeiro, um dos grandes sinais deste problema é o uso abusivo das adjudicações diretas. E nos últimos tempos temos estado a ver, espero que isto não seja mais o inaugurar de uma outra fase da falta de transparência. Ainda ontem, na sessão do Conselho de Ministros, vimos mais uma em que se dá poderes ao Ministro da Juventude e Desportos para negociar diretamente com determinadas entidades. Portanto, tem estado a ser recorrente isso nos últimos tempos. Há várias, por exemplo, há 2 semanas... Sobretudo no Ministério da Logística. Transporte e Logística. Sim, praticamente nas últimas 3 ou 4 semanas, todas as semanas, temos ali uma autorização do governo ao Ministro que superintende na área de Transporte e Logística para parceria público-privada. Outra vez falámos aqui dos riscos das parcerias público-privadas. Às vezes pensamos que estamos a evocar, ou seja, evoca-se interesse público quando nem sempre o interesse público está lá presente. Atenção, não estou a dizer que estas últimas adjudicações estejam eivadas de irregularidades ou falta de transparência. É possível que haja, o governo avaliou, sabe melhor de quem, mas chama-nos a atenção este caráter recorrente. Do ajuste direto. Isto é o uso abusivo do ajuste direto é um dos mecanismos que, enfim, visa empacotar situações de conflito de interesse e de corrupção. Atenção, é preciso chamar a atenção a isto. Portanto, a regra não tem que ser esse ajuste direto. Tem que ser concurso público. Tem que ser concurso público. E, às vezes, quando há concurso público, mas também concurso público fechado. Portanto, é preciso nós termos presente isto. E, infelizmente, quando há essas situações de favorecimentos, de ajustes de direitos injustificados, o que acontece é uma quase que resignação. Um pouco na história do que víamos dizendo. Infelizmente, em Moçambique temos aquilo que chamamos de empresários quinquenais. Ou são mesmo quinquenais, portanto, que vão ao sabor de quem está no poder. A cada 5 anos, 10 anos... A cada 5 anos emergem novos empresários de sucesso. Isso é um facto. Portanto, é em função disso que muitas das vezes aqueles que estão ancorados a esse empresário de sucesso, mesmo quando sofrem situações de injustiças na contratação pública, resignam. Simplesmente não querem entrar em conflito. É preciso repetir isto. Ir a um tribunal administrativo por conta de uma ilegalidade cometida na administração pública não significa estar contra o regime, não significa ser um contra a pátria.
simplesmente se está a exercer um direito que a Constituição prevê. Portanto, há muita gente que acha que não fica bem, eu não quero ir ao tribunal, porque, bom, o camarada ministro é meu colega no Comitê Central, ou no Comitê de Zona, ou no mais, portanto, eu não quero entrar em conflito. Não, a pessoa não está a entrar em conflito com aquele indivíduo, ministro em particular. Está a entrar em conflito com alguém que violou a lei. Simplesmente isso. Portanto, se nós acharmos que é uma violação do nosso direito, ou violação da lei, e vamos ao tribunal, cabe ao tribunal dizer se nós temos razão ou não. Portanto, pode ser que a gente entenda ter violado a lei, mas o tribunal chegará a uma outra conclusão que não seja esta que nós temos. Portanto, é preciso termos em linha de contas que não devemos misturar questões políticas com questões ligadas à contratação pública, nomeadamente quando se trata de violação da legalidade. Portanto, temos que ter presente essa questão. Infelizmente, há essa resignação, como disse. Em segundo lugar, quando as pessoas vão aos tribunais, as respostas normalmente chegam quando já não há muito por que se fazer. Até porque a administração pública usa de forma abusiva, que isto é uma crítica que pode-se fazer ao Tribunal Administrativo, o chamado interesse público. Ou seja, tomamos essa decisão e haver, por exemplo, uma suspensão de eficácia deste ato administrativo pode, obviamente, comprometer o interesse público. Às vezes, esse interesse público confunde-se com o interesse de quem tomou essa determinada decisão. O interesse resume-se a essa pessoa, no fundo. Não é necessariamente, de facto, o princípio em si, o que é interesse público. Exatamente. Que é um bem da comunidade. No fim, vamos perceber que o interesse público, de facto, resume-se ao interesse particular desse indivíduo que investiga o poder da autoridade tomou na decisão. Agora, quais são as irregularidades comuns neste processo todo de contratação pública? Portanto, identificamos um padrão recorrente. O primeiro começa mesmo com o lançamento dos concursos, com os cadernos de encargo. Portanto, há quase que uma redação tendenciosa dos cadernos de encargo. Há vezes em que nós sentamos alguns numa quinta e decidimos que temos que fazer determinado negócio e que fulano tem que fazer esse negócio. E quando vamos à redação dos cadernos de encargo, vamos quase que a um alfaiate. Esse caderno de encargo... A única empresa que preenche... É aquela com quem estivemos reunidos alguns numa quinta. Portanto, quem redige o caderno de encargo é uma espécie de um alfaiate que faz um fato à medida. Portanto, os cadernos de encargo vão à medida daquele... Portanto, começa aí uma redação tendenciosa dos cadernos de encargo. Portanto, os requisitos são escritos de forma a excluir toda a concorrência possível e favorecer alguém específico. Esta é uma das formas que nós encontramos nesta situação. Portanto, é alguém que nós já identificamos, que é fulano que vai ser contratado para estes fins e, portanto, definimos com base nisso. O segundo aspecto é a exclusão sem fundamento de alguns concorrentes. Portanto, já sabemos quem são os nossos favoritos e vamos, obviamente, excluir tantos outros e nem precisamos do problema da falta de fundamentação das decisões da administração pública. E às vezes o que é que se usa? Para além desta falta de fundamentação, quando fundamentamos, usamos critérios que não constam do caderno de encargo. Portanto, vamos buscar outros critérios para excluir alguém, mas quando a gente olha para o caderno de encargo, bom, este critério que foi usado para a minha avaliação e a automática exclusão não consta do caderno de encargo. Depois é a chamada avaliação opaca, ou seja, atribui-se explicação, olhamos para um concurso público, alguém chega a ter 19 valores, um segundo classificado tem 13. Às vezes a gente pergunta, será que havia uma diferença abissal entre esses dois? Na verdade, é a atribuição de classificações sem explicação suficiente. Isto ocorre. O quarto e o último padrão, um padrão que nós encontramos nisso, é a chamada, que nós já havíamos falado aqui, adjudicação direta indevida. Ou seja, recorre-se ao ajuste direto quando a lei exigiria concurso público. E nós já tivemos vários exemplos para explicar, em função do valor. E ainda bem, por exemplo, achei interessante que tenha havido um concurso do Banco Mundial, e ligado até ao concurso ao Ministério do Transportes e Logística, em que vimos uma determinada empresa que foi atribuída por via
de educação. Como houve um clamor popular, o ministro entrou para suspender, mas tão logo apareceu também a levantar a suspensão. Portanto, está claro que nem sempre tomam-se decisões de forma clara. A verdade é que esta questão do ajuste direto é que tem sido o grande calcanhar daquilo, tem sido o grande empecilho para a transparência nesses processos. Portanto, por isso é que eu disse que temos nos últimos tempos estas contratações, essas autorizações aos ministros. Não estou a dizer que, no caso específico, que o Ministro da Juventude e Desporto ou o Ministro do Transporte e Logística estejam em manobras de falta de transparência, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que esta tem sido a forma mais comum usada para, enfim, agir à margem da lei. A verdade é que, quando nós falamos de ajuste direto, por exemplo, e perguntamos se é legal sim, mas tem algumas exceções. E o ajuste direto é permitido em situações específicas. Primeiro, e são taxativas, então não cabe interpretação extensiva. Portanto, é números cláusulas em termos de requisitos para nós podermos avançar por uma contratação por via de ajuste direto. Em primeiro lugar, é uma urgência imperiosa. Portanto, nós temos que avaliar se, quando há um ajuste direto, se era mesmo urgente. Portanto, quando não era urgente, por exemplo, vamos supor que na altura das cheias precisávamos de uma empresa para reparar a zona aí do 3 de fevereiro, que foi, aí sim faria sentido. Eu me lembro que quando do ciclone Idai, não é? Havia necessidade urgente não só de transportar insumos, alimentação, transportar pessoas. Na altura recorreu-se, infelizmente, a pessoa que forneceu esse serviço ao Estado era ministro. Portanto, na altura foi a empresa de Transportes Carlos Mesquita, e houve um burburinho. Portanto, foi preciso, as pessoas não conseguiram perceber que, numa situação de emergência, em que as estradas estavam cortadas, as pessoas não tinham alimentação, não era expectável que fôssemos lançar um concurso público para, por exemplo, ganhar alguém de Cabo Delgado para fornecer situações que estão em Sofala, quando temos ali uma empresa com capacidade que é Transportes Carlos Mesquita. Portanto, houve esse burburinho, mas as pessoas precisam... Mesmo nessa questão da assistência humanitária, que a própria lei abre espaço para esse tipo de situações. Por conta da urgência. Da urgência. Então, urgência é imperiosa. Se não está chover, não há problema nenhum. Agora, se a pessoa é ministro ou não, mas a verdade é que tem, e vamos acudir. Pensar nessas questões ligadas à legalidade, formalidade, estão muito atrás quando se pretende mesmo salvar vidas, que era o caso. Segundo, quando haja chamada exclusividade no fornecimento, ou seja, fazemos ajuste direto quando sabemos que só este fornecedor é que nos pode dar ou prestar esse serviço e não outro. Portanto, se nós sabemos que, por exemplo, em Moçambique, só uma empresa, suponhamos que houvesse uma empresa que fornece serviços de satélite, aí sempre vamos abrir concurso quando sabemos que é mesmo aquela empresa que vai ganhar. Depois, quando se trata de valores abaixo dos limiares definidos por lei, ou seja, naquelas circunstâncias em que eu vou apresentar um preço muito abaixo, ou seja, abaixo daquele que era suposto, um preço abaixo do mercado. Obviamente que o Estado precisa de maximizar. Naturalmente, não vai descurar a questão da qualidade, mas se entre 5 fornecedores que têm a mesma qualidade, um fornece preço inferior, é óbvio que eu vou optar por esse que marcadamente me oferece um preço inferior. Portanto, o que acontece, infelizmente, é que, contornando isto, a urgência torna-se palavra mágica que justifica tudo. Portanto, a palavra mágica, qualquer um, era uma questão urgente, mas é preciso fundamentar essa urgência, é preciso provar essa urgência, que não é o que ocorre. E, neste caso, temos que nos questionar qual é o papel do júri. O júri está ali para agir com independência e não para agir no sentido dos interesses de quem o nomeou. Portanto, essa questão é extremamente importante. Agora, de novo, continuamos com aquele problema que nós falávamos relativamente aos juízes e procuradores. Portanto, se hoje eu sou o homem do GE, é por isso que alguém dizia estranhamente, quando um ministro entra, qualquer ministro,
E ainda bem que estamos a falar de um país como Moçambique em que todos os ministros são do mesmo partido. Portanto, os governos de 75 para cá são do mesmo partido. O normal é que quando um ministro entra... Eu me lembro de um ministro que Deus o tenha, que sei que nunca se propõe isso. Feliciano Salomão Gundana, por onde andou, nunca ouvi com esse tipo de manobras. Trabalhava com as pessoas que ali estavam. Agora, o que acontece é que alguém dizia outro dia, quando um ministro entra, há dois postos que ele logo altera. O homem do GEA e das finanças. Em alguns casos até vão aos recursos humanos. Portanto, temos que aqui nos perguntar o porquê disso. Vai daí que eu dizia, talvez como acontece nos juízes e nos procuradores, alguém diz, bom, se eu não agir às vezes no interesse de quem me nomeou para esta área, amanhã posso não merecer a mesma confiança. Portanto, isto é importante dizer-se. O papel do júri, repito, não está ali. O júri não está ali para satisfazer os interesses de quem o nomeou, mas satisfazer os interesses da lei e do Estado, em primeiro lugar. Agora, o que pode acontecer quando alguém é ilegitimamente excluído? Há praticamente dois mecanismos de reclamação. O primeiro, junto da entidade adjudicante, no prazo de 5 dias, a contar da notificação da decisão, ou então a reclamação para o órgão de tutela e, no último caso, para os tribunais. Portanto, podemos perguntar-nos aqui o que acontece quando eu, por exemplo, vou apresentar uma reclamação. Okay? Quando apresentamos uma reclamação, em princípio, esta reclamação tem efeito suspensivo. Portanto, significa que não se pode executar este contrato enquanto não for decidida a questão controvertida. Mas, como eu disse, a entidade adjudicante pode evocar, por exemplo, urgência ou interesse público. Como eu disse, muitas vezes a palavra urgência é a palavra mágica que tem sido usada nesse sentido. E naturalmente que existe um outro mecanismo de controle, mesmo que, por exemplo, haja a falta de reclamação ou de impugnação, como quisermos chamar. Temos a outra fase de controle, que é do Tribunal Administrativo, chamado visto. Quando não uma contratação pública, estes contratos são sujeitos ao visto do Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo, mesmo que não haja reclamação apresentada, tem ex officio a faculdade de julgar, de rejeitar o visto, quando entender que houve violação da lei. Uma outra questão, fala-se muito do papel da sociedade civil e parece-nos que, por exemplo, o professor Adriano Novunga tem sido o zero e viseiro como um homem que aparece em todas para reclamar questões ligadas a isso. Às vezes nem com o critério ajustado. A verdade é que tem feito algum barulho com o seu papel de sociedade civil. Cada um está a cumprir o seu papel. Em face destes condicionalismos todos e do que nós vemos acontecer neste processo de contratação pública, os problemas que são levantados, eu tenho uma proposta de 3 reformas estruturais para que podem melhorar este ambiente. O primeiro, é preciso reforçar a independência dos membros do júri. Okay? Às vezes, a indicação dos membros do júri pela entidade contratante, entidade adjudicante, nem sempre favorece em função destas questões todas que nós fazemos referência. É por isso que creio que, eventualmente, esta central de aquisições possa resolver este problema. Agora, ficará de saber-se quem são as pessoas que vão compor esta central. O problema aqui... Pode ser um espaço de centralização da corrupção também. Nós temos hoje em dia vários focos de corrupção. Espero que não seja, como muito bem diz, essa centralização da corrupção. Isto é muito importante. Creio que a pessoa que for nomeada, ou as pessoas que foram nomeadas para essa central, vão ser objeto de um grande escrutínio público. Isto é um fato. Então, prepare-se. Qualquer um que for nomeado, fique preparado para ser questionado, às vezes injustiçado, infelizmente, porque as pessoas estão à procura de independência. A segunda a proposta de reforma é alargar os prazos de reclamação e garantir acesso imediato ao relatório da avaliação. Muitas das vezes, as pessoas que reclamam nem sabem o que está escrito no relatório da avaliação.
Permitir que as pessoas tenham acesso a este relatório para, a partir daí, ter fundamentos para uma eventual impugnação judicial. Eu creio que agora, com esta nova central de aquisições, permite tornar, por exemplo, esta é uma das questões que ia fazer referência, existir um portal. Esta questão já venho falando já há vários programas, tem de haver um portal em que qualquer um que está ali a concorrer sabe quais são os passos tomados, tem acesso à informação naquele portal. Isto facilita e permite também que essas organizações da sociedade civil possam fazer o seu barulho com algum critério também, porque infelizmente nem sempre assim é. Às vezes é mesmo falta de informação, qualquer um que aparece a criticar fala às vezes numa situação da assimetria de informação. Portanto, é importante haver tudo isso e permitir que, enfim, haja essa auditoria por terceiros, os tais da sociedade civil a que eu fiz a referência. A verdade é que um sonho, para terminar, um sonho de contratação pública transparente em Moçambique conheceu vários processos de evolução. Primeiro é só a criação da UG, a publicação, antes nem isso sequer havia, portanto sabíamos que havia pessoas que, por exemplo, prestavam serviços de transporte aéreo ao nível do Estado, sem que houvesse concurso. Portanto, hoje pelo menos há esta publicação, há as chamadas UGs, há a publicação dos anúncios no jornal de maior circulação, uma série de coisas. Entretanto, agora temos esta central de aquisições. Posso considerar que é uma evolução no processo de alcance da transparência. Entretanto, é importante que continuemos a lutar para que haja cada vez maior independência e possamos ser também todos nós instrumentos de combate à corrupção. Exato. Doutor Chival, muito obrigado por essas notas. Hoje fomos um pouco além daquilo que tem sido habitual, mas era importante, principalmente na nossa primeira parte. Eu queria agradecer mais uma vez por esse esclarecimento. Na verdade, é uma aula que o doutor Chival tem estado aqui a dar, que no escritório de advogado ia custar balúrdios, por quase 1h30, 1 hora de aconselhamento jurídico, não é brincadeira. Então, eu queria mesmo agradecer por esse exercício cidadão que tem estado a fazer aqui. E aos nossos internautas, sobretudo, aproveitem dessas aulas e, acima de tudo, tenham sempre essa ideia. Tudo que é negócio, pequeno ou grande, procurem sempre um advogado. Porque é importante ter os melhores aconselhamentos para permitir que tudo aquilo que nós vamos fazendo de negócio tenha de facto um amparo legal, e muitas vezes acabamos caindo nessas testes de corrupção, muitas vezes por desconhecimento até. Então, muito obrigado, Dr. Chival, por essas aulas jurídicas aqui, e novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira neste mesmo canal. Boa noite, até lá.